Hoje o tema fala sobre avivamento. O que é que Deus tem para nós, gente? Qual é a resposta que Deus tem para os dias que nós vivemos? Qual é a resposta que Deus tem para esses dias que nós estamos enfrentando esta pandemia, esta situação no mundo inteiro? O que é que Deus está reservando para nós? Vamos lá, gente? Vamos começar. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede de vida, de paz, de saúde. Obrigado pela tua infinita bondade. O Senhor tem cuidado de nós. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E nós temos provado isso na nossa vida todos os dias. E é por isso que nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Louvado seja o teu nome. Nós pedimos ao Senhor que nesta manhã fale ao nosso coração, fale conosco. Nós estamos com a nossa mente aberta e disponível para receber a semente preciosa da tua palavra. Seja assim no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amigos? Então vamos lá, vamos começar. O tema hoje então é avivamento. O que é que você entende por avivamento? Eu gostaria que você escrevesse. Coloque aí para mim, em poucas palavras, o que é avivamento para você? O que é que significa, no seu entendimento, o que é que significa avivamento? Coloque aí em poucas palavras para que eu leia. Quero a sua participação. Vamos lá. O que é avivamento? A Yara foi a primeira a colocar. Ela diz: ser renovado e ser cheio do Espírito Santo. Arlene diz: trazer vida. A Daniela: renovação da fé. A Célia: voltar ao primeiro amor. A Maria diz: buscar a Deus todos os dias. A Cris diz: viver em plenitude. A Tarosso de Oliveira: ser cheio do Espírito Santo. A Jaque diz: vida com Jesus. A Ana, a Aninha, disse: chama ardente dentro de nós. A Ilma colocou: restaurar a chama em nossa vida. A Arlene diz: despertar. A Ângela fala sobre presença do Espírito Santo. Renovação da fé. A Guiomar disse. Olha lá, vida renovada, presença do Espírito Santo, renovação impactante da fé, viver um novo tempo com Deus, um despertar, um renovo, fé mesmo no meio do caos, estar viva na presença de Deus, ter a presença de Deus, viver em Cristo, visitação especial de Deus, estar cheio do Espírito Santo. Que legal, podem participar. Renovação de fé, buscar o Espírito Santo, sua presença, avivamento, renovo, presença abundante do Espírito Santo. Podem participar, estou lendo aqui. Avivamento é renovação da fé, um renovo pelo Espírito de Deus, renascimento. A Ilceia: ter mais ânimo e mais vontade de aprender a palavra. O Daniel colocou: o agir do Espírito Santo. Que legal, é bom ter a participação de vocês. A Marisa disse: fogo do Espírito Santo. A Cássia disse: aliança com o Senhor, confiança. Sumaia: ter Deus em nossas vidas. Que legal a participação de vocês. Altair, meu amigo: transformação de vida. Legal, amigos. Que bom. Então vamos refletir juntos aqui nesse tema, hoje pela manhã. Vamos refletir o Matt Alves colocou: viver a vida cristã segundo a palavra. Alexandre Mota, ele disse: a volta ao primeiro amor. Boa, legal. Deixar Deus agir, renovação, transformação, mover do Espírito, renovação, disse a Elaine.
e tantas outras coisas. Muito bacana. Mas vamos pensar juntos aqui? Vamos lá. Bom, gente, eu creio que todos aqui, todos nós sonhamos com alguma coisa nova, com uma vida nova, nós queremos um país novo, não é verdade, gente? Não é verdade? Nós queremos um momento novo na nossa família, nos nossos relacionamentos, nas amizades, no trabalho. E com relação à igreja brasileira, nós também desejamos algo novo. Nós queremos um vinho novo, né? um renovo, uma unção nova. Nós queremos um derramar novo do Espírito Santo de Deus. Enfim, nós queremos um avivamento. É o que nós desejamos. Eu tenho plena convicção de que todos vocês desejam a mesma coisa. Mas o que é avivamento? O que é? Vamos lá, o que é avivamento, gente? Desculpem. Avivamento, gente, é uma das palavras mais desgastadas do vocabulário evangélico. Por quê? Porque tem muita gente que confunde avivamento com movimento. Avivamento com ajuntamento. As pessoas confundem. Então, logo tem um movimento, um evento na igreja, as pessoas dizem que isso é avivamento. Logo se faz uma marcha para Jesus na cidade, então isso é avivamento. As pessoas têm essa ideia. Juntou gente, é avivamento. Fez algum movimento, algum ajuntamento, é avivamento. Esse é um conceito errado, queridos. Completamente errado. Completamente errado. O avivamento, gente, é um princípio de vida da igreja. E o meu desejo é que o Senhor nos faça entender essas coisas. O que significa o real avivamento? E que nós possamos nos tornar, meus amigos, uma igreja verdadeiramente avivada, pessoas verdadeiramente avivadas, dentro de um avivamento bíblico das Escrituras. Tá certo? É isso que nós desejamos. Avivar é trazer vida àquilo que está morto, gente. Isso é avivar. O que é avivar? O que é avivamento? O avivamento, quando é de Deus, ele atinge a nossa vida interior, a nossa vida com Deus. E esse avivamento ele é derramado de dentro para fora e vai atingir a sociedade onde nós, igreja, vivemos. O avivamento, amigos, é uma visitação especial de Deus sobre a nossa vida. E nós precisamos experimentar um verdadeiro avivamento. A igreja também precisa experimentar esse avivamento, a igreja evangélica brasileira. Nós crescemos, vocês sabem muito bem, hoje, nós crescemos muito numericamente, mas nós não influenciamos a nossa nação. Nós temos número, mas nós não temos poder. Nós temos grandes ajuntamentos, mas nós não temos quebrantamento. Nós temos muita fala, mas temos pouco evangelho. Nós pregamos muito aos ouvidos, mas pregamos pouco ao coração. E nós precisamos de um avivamento. Hoje nós vemos uma igreja, amigos, que corre loucamente atrás de bênçãos e não busca o abençoador. As igrejas estão cheias de pessoas que buscam bênção. São pessoas que correm atrás de bens, das riquezas dessa terra e não das riquezas do céu. Multidão que corre atrás de milagres, mas não conhecem o Deus de milagres. Avivamento, amigos, não é busca de bênção. Avivamento é busca de Deus. E nós poderíamos ter todas as bênçãos de Deus. Poderíamos ser ricos, saudáveis, capacitados, inteligentes, mas se Deus não for o centro da nossa vida, tudo isso não tem sentido, não faz sentido. Amigos, avivamento não é uma esquisitice espiritual. Não. Avivamento não é histeria coletiva. Não. Avivamento não é correr atrás das últimas novidades do mercado da fé. Avivamento,
é a manifestação soberana e sobrenatural da presença manifesta de Deus na vida do seu povo, gerando quebrantamento, gerando arrependimento, gerando sede de santidade, voltando a igreja para a palavra e para a oração. Então, avivamento é a volta ao primeiro amor. Alguém também disse isso aqui na nossa live. Avivamento é isso, é a volta ao primeiro amor. E quando a igreja experimenta, gente, o poder do Espírito Santo, então ela impacta o mundo e ela transforma a sociedade. Esse é o verdadeiro avivamento que eu e você devemos buscar. Você deseja isso? Agora, eu gostaria que você abrisse um texto comigo, para a gente pensar juntos. Isaías 44. Abra comigo Isaías 44, versículo 3. Eu coloquei aqui, fixei o tema junto com o texto. Você pode acompanhar aqui embaixo na tela. Isaías, capítulo 44, versículo 3 ao versículo 5. O Gilberto pergunta qual foi a pergunta de hoje. Eu perguntei, Gilberto, o que é avivamento, para dar uma definição do que é avivamento. Então abra comigo Isaías 44. Um minutinho só, gente. Hati! Meu cachorro aqui, gente. Uma figuraça. Fazendo barulho. Então vamos lá. Conseguiu? Aí abriu Isaías 44. Olha o que é que diz. Versículo 3. É uma profecia. E eu creio nessa profecia. Você crê em profecia? Profecia é a palavra de Deus. Quando eu falo de profecia, estou me referindo à palavra. Não estou falando de profetada. Estou falando de profecia. Profecia é Bíblia. Olha essa profecia, gente. Eu creio que ela vai se cumprir. Isaías 44, versículo 3. Pois derramarei água na terra sedenta, diz o Senhor, e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole, e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá: pertenço ao Senhor. O outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. E ainda outro escreverá em sua mão: do Senhor. E tomará para si o nome Israel. Eu queria ver com vocês, à luz desse texto aqui, amigos, as verdades sobre o avivamento. Quais são as verdades? Eu quero destacar aqui três verdades. A primeira verdade: o avivamento é uma promessa de Deus. Anote isso. O avivamento é promessa. E essa promessa ela tem duas características. Ela é uma promessa segura e ela é uma promessa abundante. Ela é promessa segura, porque quem prometeu não mente. Não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quem está prometendo não é uma igreja, não é uma instituição, não é uma denominação. Quem promete é o Deus soberano, gente. O Criador do universo, dos céus e da terra, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nenhuma força na terra, amigos, pode deter os passos de uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Nem a fome, nem a pobreza, a perseguição ou qualquer outra coisa pode deter os passos dessa igreja. No passado, o sinédrio judaico tentou impedir o avanço da igreja. De que maneira? Prendendo, açoitando, intimidando os apóstolos. Mas quanto mais crescia a perseguição e sangue era derramado, mais a igreja crescia. É como diz aquele cântico, meu pai gosta muito do cântico: ninguém detém a obra santa. Nem Satã e o mundo inteiro pode apagar esse ardor. Ninguém detém a obra santa. Um cântico antigo, né? Os antigos aqui se lembram. E é isso mesmo, ninguém detém, porque essa obra não é nossa, não é de uma igreja, não é de uma instituição. Esta obra é santa, esta obra é do Senhor. A igreja é indestrutível.
e marchará no poder e na força do Espírito Santo, amigos. E Deus prometeu derramar sobre esta igreja do seu Espírito e do seu poder. Ele prometeu. Então, essa promessa tem duas características: é uma promessa segura e é uma promessa, como eu disse, abundante. Veja que no versículo 3 do que nós lemos aqui, fala de derramamento, né? Diz assim: e derramarei água na terra sedenta. Derramarei água na terra sedenta. Veja, está falando de um derramamento, fala de algo abundante, de torrentes. Talvez, amigos, o nosso maior problema espiritual é limitar a obra de Deus à nossa experiência. Mas Deus tem infinitamente mais para nós. Ele é soberano. Ele é maior de tudo. Inclusive, ele é maior de tudo que ele mesmo criou. Por isso que o apóstolo Paulo, ele orou para que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. E logo em seguida, ele disse o seguinte, lá em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Sabe, eu creio num poderoso avivamento do Espírito Santo. Os céus podem se abrir e o Espírito Santo descer e levantar e restaurar a igreja, a nossa vida. Pode sim. E fortalecer e usar poderosamente a igreja em nossos dias. Eu creio que isso pode acontecer. Muitas outras vezes, meus amigos, ao longo da história da igreja, quando a igreja se humilhou, quando preparou o caminho do Senhor, quando buscou a Deus em oração e jejum. Falamos ontem sobre oração, você lembra? Quando a igreja buscou a Deus em oração e jejum, quando a igreja colocou como maior prioridade essa busca, novos derramamentos do Espírito aconteceram. Foi assim ao longo da história da igreja. Por exemplo, como aconteceu no século XVIII na Inglaterra, tirando a igreja das cinzas e fazendo dela uma igreja viva, uma igreja vibrante, atuante. Como aconteceu nos Estados Unidos no século XIX, 1857 a 1859, quando um avivamento chegou naquela nação, e a história diz que 2 milhões de pessoas foram salvos. Foram salvas, você imaginou? Como aconteceu também no país de Gales, em 1904, com Evan Roberts, que em 6 meses, gente, as igrejas foram despertadas e 100 mil pessoas se converteram. Como aconteceu na Coreia, em meados de 1907, e ainda hoje, né, a igreja nesse país é uma das mais relevantes do mundo. Gente, tudo isso aconteceu por causa de uma visitação poderosa do Espírito Santo de Deus. Avivamento é isso, vem de cima para baixo. Como no passado, Deus, eu creio que como aconteceu no passado, Deus pode derramar ainda hoje do seu Espírito sobre nós. Então, meus amigos, falando sobre este avivamento, nós estamos aprendendo que, primeiro, o avivamento é uma promessa. É promessa de Deus e Ele prometeu, Ele vai cumprir. O segundo aspecto que eu quero destacar com vocês é que este avivamento, gente, é uma necessidade da igreja, é uma necessidade nossa. É uma necessidade pessoal para a minha vida. Olha, há vários símbolos para o Espírito Santo na Bíblia. Há vários símbolos. Por exemplo, o Espírito Santo é comparado com o vento, com o óleo, a pomba, o fogo, o azeite, né? Agora, no versículo 3 que nós lemos aqui, o Espírito Santo é comparado à água. Olha o que é que diz no versículo 3: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu Espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Então veja, o Espírito aqui está sendo comparado com a água. Agora, veja bem, o Espírito Santo é comparado com a água. E por quê? Por quê, gente? Vamos ver aqui duas razões. Duas razões para você entender. Por que o Espírito Santo aqui está sendo comparado com a água? Primeiro, porque não há vida sem água. Não tem vida sem água. Você pode ter a melhor terra, você pode ter a melhor semente,
você pode ter a melhor tecnologia, mas se não tiver água, a semente morre na terra. Em outras palavras, o que a gente pode entender? Nós podemos ter prédios modernos, podemos ter a tecnologia moderna, podemos ter bons cantores, bons instrumentistas, podemos ter excelentes pregadores, mas sem o Espírito Santo de Deus não tem vida na igreja. Não tem vida. Nós precisamos e nós dependemos do Espírito Santo. Nós não podemos fazer a obra de Deus, amigos, sem o Espírito Santo. Só o Espírito Santo convence do pecado. O Espírito Santo regenera, batiza no corpo de Cristo, nos santifica, transforma e conduz a gente, conduz a nossa vida e a igreja em triunfo. Então, nós precisamos do Espírito. Nós precisamos do Espírito. Então, o Espírito Santo, como eu disse, ele é comparado aqui nesse texto com a água. E por quê? Primeira razão, porque não há vida sem água. E segunda razão, porque a água ela é necessária para purificar. A água é necessária para purificar. Por que ainda a gente não recebeu um avivamento, amigos? Por quê? Por que nós não recebemos ainda este avivamento? Será que Deus está indiferente a nós? Será que Ele fechou as portas do céu para nós? Será que o coração dele está duro, ele está magoado com a gente? E por isso que nós não recebemos ainda este avivamento? Será que as mãos de Deus estão encolhidas e o coração dele insensível? Sabe, amigos, a resposta é que é o seguinte: entre as chuvas de Deus e a terra seca, existe um obstáculo no caminho. Entre a necessidade da igreja e o avivamento, existe um obstáculo. Qual é este obstáculo? É o pecado. Hoje em dia não há mais tristeza pelo pecado. Nós damos nome de pecado a todo tipo de doença, menos de pecado. O grande drama da igreja é que ela está cada vez mais a passos largos na direção de uma secularização. Hoje em dia, veja, o índice de desonestos, de corruptos, de sonegadores entre os chamados cristãos é quase igual ao índice dos não cristãos. Observe as festas que nós damos, as festas de casamento, os aniversários dos nossos filhos. Tem virado uma vergonha, gente. E nada diferente das festas do mundo sem Deus. Você vê muitos crentes saindo embriagados dessas festas. Festas regadas de bebidas alcoólicas. Não tem nada de diferente daquilo que se pratica no mundo sem Deus. As pessoas, elas vão para a igreja, mas a vida não muda. Elas se dizem cristãs, mas a vida não é transformada de uma maneira profunda. E enquanto, meus amigos, enquanto nós não nos humilharmos e declararmos a nossa dependência de Deus e da sua graça, as torrentes de Deus, como nós vimos aqui no texto, as torrentes de Deus não cairão sobre nós. Todos os avivamentos na história, todos, foram precedidos pelo choro pelo pecado. Não se trata de uma experiência superficial, gente, não é isso. Estou falando de algo profundo. Estou falando de uma tristeza, de uma angústia pelo pecado, de entender que Deus é santo e que Ele não pode comungar com o pecado, porque Ele é luz, nele não há trevas, e Ele não pode ter comunhão com trevas. Parece que falta essa clareza e esse entendimento para nós. Então, avivamento, veja só, avivamento não é para o mundo, o avivamento é para a igreja, é para nós cristãos. Porque quando o povo de Deus se arrepende e volta para Deus, aí então o mundo é impactado. Mas primeiro precisa começar com a gente. É comigo e com você. Quando a igreja se volta para Deus, o mundo conhece Deus. Porque daí é aquilo que disse Jesus. O mundo, vendo as suas boas obras, eles glorificarão ao Pai que está nos céus. O mundo vai se voltar para Deus. Enchimento do Espírito Santo, gente, é o que nós precisamos. E não enchimento de vinho ou bebida. E esse não é o aspecto, tá, gente? Eu não estou aqui criticando quem
quem toma o seu vinhozinho, porque a questão não é essa. Não é você tomar o seu cálice de vinho, não é isso. Estamos falando de embriaguez. O que a Bíblia condena é a embriaguez. Nós precisamos de enchimento do Espírito Santo, não embriaguez. Embriagados da... Meus amigos, quando Deus for o prazer da nossa alma, o mundo será atraído pelo Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a verdade. E eu quero deixar um terceiro aspecto para vocês. Né? Lembra o que eu disse? O primeiro aspecto? Eu falei 3 aspectos. Eu vou mencionar hoje 3 aspectos sobre o avivamento. O avivamento, primeiro, é uma promessa de Deus. Certo? Segundo, o avivamento é uma necessidade nossa, da minha vida e da igreja. E o terceiro aspecto que eu quero deixar para o seu coração é que o avivamento precisa ser desejado ardentemente por nós, pela igreja. Você deseja isso mesmo? Nós desejamos isso mesmo? Olha, nós precisamos desejar, amigos. O que significa isso? O que significa desejar? Desejar significa ter vontade de. Desejar significa querer. Desejar significa ansiar. Ansiar por um avivamento. No versículo 3 que nós lemos aqui, mostra 2 figuras: a terra seca e sedento. Olha o que diz lá: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei sobre sua prole, o meu espírito sobre a sua prole, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Então, tem 2 aspectos importantes aqui: a terra seca e o sedento. A sede é diferente da fome. Se você não come, veja só, o que acontece? O seu estômago dói, mas depois vai passando e você consegue jejuar por mais tempo. Mas a sede, gente, não tem jeito. A sede é implacável. A sede mata. Sabe quando nós teremos um avivamento? Quando nós tivermos sede. Sede de Deus. Nunca houve avivamento que não tenha sido precedido por oração, por uma sede e busca de Deus. Nunca houve. Quando Deus vê uma igreja sedenta da presença dele, sedenta da unção, sedenta do poder do Espírito Santo, aí sim haverá um poderoso e genuíno avivamento. Gente, o nosso clamor tem que ser igual ao salmista, no Salmo 42. Sabe o que ele diz lá no Salmo 42, versículo 1? Anote esse texto. O salmista dizia o seguinte: assim como o cervo brama pelas águas, pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Olha que linda essa expressão. Tem que ser assim, essa tem que ser a nossa oração. A oração do Salmo 84, por exemplo, Salmo 84, versículo 2: a minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Meus amigos, nunca haverá um derramar do Espírito Santo se primeiro não brotar um desejo ardente no nosso coração por esse derramar. Jeremias 29, versículo 12 diz assim: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu os ouvirei, diz o Senhor. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Essas 3 verdades, mas aqui eu vou pensar mais uma, vamos dar mais uma, 4ª verdade. Eu falei de 3 verdades sobre o avivamento, disse que ia falar 3, mas deixa eu falar mais uma. Anote aí, mais uma. Acho que vai ser importante falar sobre isso. Veja, o avivamento, eu quero falar de resultado. O avivamento traz resultados maravilhosos para a nossa vida e para a igreja. Traz resultados extraordinários para a nossa vida, gente. Esse é o 4º aspecto. Quais são os resultados? Os resultados, aqui no texto,
Olha só, diz o seguinte: e eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Veja que interessante. Quais são os resultados? Anote aí os resultados. Alguém perguntou Jeremias? Eu falei Jeremias 29:12. Tá? Isso. Anote aí. Quais são os resultados então, gente? O primeiro resultado é o crescimento. Diz o texto aqui. E brotarão como erva. Brotarão como erva, diz o texto de Isaías. Há muitas igrejas hoje que estão minguando, gente. Há igrejas hoje que o crescimento é vegetativo. Outras crescem muito, mas não tem evangelho. Quando a igreja experimenta, gente, o avivamento do próprio Deus, o Deus, ele toca os nossos corações, ele toca o coração das pessoas, ele faz com que a igreja cresça e floresça de uma maneira extraordinária. Deus não precisa de estratégias de crescimento, gente. Deus não precisa disso. Estratégias são nossas, nós fazemos as estratégias, mas Deus não precisa disso. Porque quando ele resolve visitar o seu povo, os milagres acontecem. Eu lembro muito bem de uma época, anos atrás, nós tínhamos um trabalho, algumas pessoas vão se lembrar disso, nós tínhamos um trabalho na nossa comunidade, no Centro do Professorado Paulista, aqui em São Paulo. Nós ficamos lá, fomos pioneiros nesse trabalho, eram as segundas-feiras, neste teatro, CPP, Centro do Professorado Paulista. E eu participei, né, deste projeto também, eu era novo ainda, comecei, tinha uns 14 anos, hoje eu tenho 47 anos, gente, tá passando para mim. Mas eu lembro que eu passei por esse trabalho, na época gravei os LPs, junto com o pastor Ademar de Campos, foi um tempo tão precioso, mas eu lembro que era uma coisa tão espontânea, tão sincera, tão de Deus, tão natural, que as pessoas, a gente não tinha naquela época divulgação, como se tem hoje, internet, não tinha nada disso. E as pessoas vinham, elas estavam sedentas, não tinha estratégia de crescimento, gente. Não tinha. Apenas as coisas aconteciam, porque Deus começou a nos visitar e aquele trabalho marcou aquela geração. Os que sabem, os que estão aqui e que se lembram dessa época, podem comprovar isso. Marcou uma época na adoração no Brasil, através da vida do meu pai e do pastor Ademar de Campos, que trouxe músicas na época que até hoje nós cantamos, como o nosso general é Cristo, o nosso general é Cristo, né? Músicas como grande é o Senhor e muito digno de louvor, né? E outras músicas mais, tudo dessa época. Isso se espalhou pelo Brasil, né? Depois um tempo, logo em seguida, quando eu surjo no ministério, a música Eu te louvarei, te glorifica. Então era uma coisa natural e fluía, e as coisas foram se espalhando pelo Brasil. Nunca a gente precisou correr atrás de convites. Me convidem, como a gente hoje vê os cantores e pregadores se oferecendo para pregar, se oferecendo. Não precisou nada disso, não precisava nada disso. Gente, Deus não precisa de estratégia para crescimento. Quando Ele resolve fazer algo, Ele faz, os milagres acontecem. E ponto final. Eu lembro que quando a gente cantava lá nesse trabalho no CPP, quando era tempo de adoração, as pessoas, às vezes a gente não precisava nem fazer um apelo. As pessoas iam para frente entregando a vida a Jesus. Lembro de situações que meu pai havia preparado uma mensagem, mas a presença de Deus era tão marcante no momento da adoração e do louvor, que o que ele fazia era apenas, ele não conseguia nem pregar aquilo que ele havia preparado. Ele chegava, subia no púlpito e fazia um desafio de apelo para as pessoas, e aí elas vinham à frente e se entregavam, se quebrantavam na presença de Deus. Nós tivemos momentos assim, de uma visitação poderosa de Deus, e a comunidade da graça marcou aquela época, aquele momento. Muitos ministérios hoje reconhecidos no Brasil passaram por lá, experimentaram dessa visitação também poderosa de Deus. Então aconteceu coisas poderosas, há crescimento. Os resultados de um avivamento é que há um crescimento, gente, mas um crescimento saudável e vindo de Deus.
E nós queremos. Hoje nós não temos mais esse trabalho. Encerrou. Nós ficamos 20 anos realizando esse trabalho na época. Foi uma bênção, foi muito bom, muito produtivo. Hoje as coisas mudaram. Nós temos trabalho focado na igreja. E nós queremos também uma visitação. Nós queremos aquela visitação que nós tivemos naquele momento, nós queremos hoje na nossa vida e na nossa comunidade. De novo, nós estamos buscando isso. E nós cremos que Deus vai realizar esse milagre outra vez. A nossa oração tem sido: Senhor, faz de novo. Faz outra vez. Nós queremos experimentar esses milagres. Ore pela sua comunidade. Ore pelo seu pastor, pela sua igreja. Ore, faça isso, apoie a sua comunidade. Deus está nesse negócio, gente. Então, o resultado deste avivamento, o avivamento traz resultados extraordinários. O primeiro é o crescimento. O segundo, qual é? O segundo é o testemunho verbal. Diz lá no versículo 5, diz assim: este dirá, eu sou do Senhor. Este dirá, eu sou do Senhor. Gente, você consegue imaginar o impacto que a nossa cidade teria se cada um de nós pudesse se levantar e dizer: eu sou do Senhor? Você imagina o impacto que isso poderia causar? Se todos se levantassem para fazer essa declaração por todos os lugares, o Evangelho impactaria a nossa nação. Eu não tenho dúvida disso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não depende do seu conhecimento. Não depende das suas capacidades. Não depende da sua eloquência. Não depende de estratégias, das minhas estratégias. Não, mas nós devemos abrir a boca e proclamar essa palavra. Porque essa palavra é a palavra poderosa do Deus vivo. Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã: abra a tua boca e eu a encherei. Abra a tua boca e eu a encherei. Qual é o resultado? Tem mais um outro resultado. O outro resultado ainda é, o terceiro resultado é testemunho de vida. Eu falei do crescimento, falei testemunho verbal e agora testemunho de vida. O versículo 5 diz ainda, né? Olha lá. Ainda outro escreverá na sua mão. O outro vai escrever na mão: eu sou do Senhor. Ele vai fixar nele mesmo: eu sou do Senhor. Como tatuar. Vai tatuar na mão, gente. Aqueles que ficam assim, malucos com relação à tatuagem. O texto está dizendo: outro escreverá na mão: eu sou do Senhor. Esse não é o assunto de hoje, não. Fiquem tranquilos. Não é tatuagem que nós vamos falar, não. Sabe, tem muita gente que diz que é do Senhor. Tem muita gente que diz que é do Senhor. Mas a prática de vida nega tudo isso. Trata mal as pessoas. Trata mal aqueles que estão ao redor, os seus entes queridos. Lida mal com o dinheiro. É um vaidoso, desonesto, mau caráter, sem palavra. Você não pode confiar naquilo que o fulano diz. Enfim, a vida parece estar uma bagunça. Tem uma frase de Francisco de Assis que diz assim: pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Anote essa frase do Francisco de Assis. Anote aí. Pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Ou seja, amigos, que a nossa vida fale mais alto do que as nossas palavras. Eu quero concluir essa mensagem de hoje com vocês. Quero concluir. Gente, o avivamento começa exatamente quando a gente se sente vazio, quando a gente se sente seco, árido, quando a igreja se sente assim. E então, meus queridos, como solo seco, solo sedento, a gente clama por chuvas torrenciais do Espírito Santo. Amigos, Deus não derrama o seu Espírito sobre uma pessoa autossuficiente, sobre uma pessoa arrogante, soberba. Não, Deus não derrama. Avivamento é um derramamento do Espírito Santo de Deus.
É uma espécie de repetição do Pentecostes. Lembra? Avivamento é isso. É o Espírito descendo sobre as pessoas. Como dizia o Dr. Martin Lloyd Jones, ele dizia o seguinte: o avivamento não vem como resultado de o homem render-se ao que já tem. É o Espírito Santo sendo derramado sobre ele, descendo sobre ele, como aconteceu no dia de Pentecostes. O livro de Atos registra a dimensão desse avivamento. Depois leia o livro de Atos. Avivamento em Jerusalém, avivamento em Samaria, em Antioquia da Síria, em Éfeso. E, gente, e de lá para cá, são muitos os relatos deste avivamento do Espírito Santo na história da igreja. A minha oração, meus amigos, sabe qual é? É que Deus derrame do seu Espírito sobre a nossa vida, para que nós possamos, como igreja que somos, eu e você somos igreja, para que nós como igreja possamos experimentar mais uma vez do fogo abrasador, que nos purifica, que nos santifica para uma vida cristã de obediência à palavra de Deus. A promessa do derramamento do Espírito sempre foi atual na história da igreja, queridos, sempre. Ela é para nós, é para hoje, é para mim, é para você. Nós podemos experimentar essas torrentes, como nós lemos aqui, essas torrentes do Espírito, a gente pode experimentar na nossa vida. Basta que nós tenhamos sede de Deus e o busquemos de todo o nosso coração. Busque a Deus de todo o seu coração. E aí então, nós vamos experimentar um poderoso avivamento. A chave está aqui, ó, gente. Ó. A chave está nas nossas mãos. Qual que é a nossa decisão a partir de hoje? Qual é a sua decisão a partir de hoje? O que é que você vai fazer com tudo aquilo que você ouviu nesta manhã? Eu falei sobre 4 coisas. 4. Para aqueles que chegaram depois. Depois você pode acompanhar este tema. Você pode acompanhar esse tema no meu canal do YouTube. Mas eu disse o seguinte hoje. Verdade sobre o avivamento. Primeiro, que o avivamento é uma promessa de Deus. É promessa. Segundo, eu falei que o avivamento é uma necessidade da nossa vida, da igreja. Terceira coisa que eu falei, eu disse que o avivamento precisa ser desejado ardentemente por cada um de nós. Se não tiver desejo, se não brotar o desejo primeiro no nosso coração, não vai acontecer nada. E quarto, eu disse que o avivamento traz resultados maravilhosos, extraordinários para a nossa vida e para a igreja. Que isso seja uma verdade em nome de Jesus. Qual é a sua decisão a partir de hoje? Você deseja buscar esse avivamento cada dia? Eu acho que a gente pode orar hoje por este avivamento e dizer: Senhor, aviva a tua obra na minha vida. Aviva a tua obra no meu coração. Acho que essa deve ser a nossa oração. Amém, gente? Vamos orar? Ô Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e pelos desafios que ela nos traz nesta manhã. Conferindo a nossa vida e vendo a realidade do que está acontecendo, Senhor, nós chegamos à conclusão de que nós precisamos de um avivamento. Como nós vimos nesta manhã, Senhor, avivar é trazer vida àquilo que está morto. Como nós vimos nesta manhã, Senhor, o avivamento, quando é de Deus, atinge a nossa vida interior, a nossa vida com Deus. É um avivamento que é derramado, vai ser derramado de dentro para fora e vai atingir aqueles que estão perto da gente. Ô Senhor, avivamento, como nós vimos nesta manhã, é uma visitação especial da parte de Deus sobre a nossa vida e nós precisamos desta visitação. Nós precisamos deste avivamento. Pai, nós temos reconhecido que nós temos muita fala. Nós temos muita fala, mas nós temos pouco evangelho. Nós temos pregado muito aos ouvidos, mas pregamos pouco ao coração. Oh, Pai, nós temos número, mas nós não temos poder. Oh, Senhor amado, nos perdoe, Senhor. Nós temos, às vezes, grandes ajuntamentos, como nós temos visto na nossa nação, mas nós temos pouco quebrantamento. Senhor, leva-nos a uma vida de quebrantamento a cada dia, para que nós possamos experimentar avivamento.
Não há avivamento sem quebrantamento. E é isso que nós queremos nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, quebranta a nossa vida, o nosso coração. Senhor, aquilo que não vai bem, aquilo que desagrada ao Teu nome, Senhor, ajuda-nos, lava-nos, purifica-nos, limpa-nos e derrama do Teu Espírito Santo, Senhor. Como diz esta promessa da Tua palavra, eu oro a Tua palavra, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Oh, Pai amado, derramarei meu Espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor. O outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. E ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome de Israel. Senhor, derrama água nesta terra sedenta. A nossa vida é esta terra sedenta que precisa desta água, que é o Teu Espírito Santo. Nós queremos viver assim, Senhor. Nós queremos viver cheios da Tua graça, cheios do Teu Espírito, cheios do Teu poder. Derrama sobre nós a Tua unção, o Teu poder e o Teu amor. Nós queremos ser instrumentos de bênção para toda a nossa geração. Que seja assim, Pai amado. Obrigado por esta palavra e pelos milagres que o Senhor já está realizando na nossa vida e através da nossa vida. Louvado seja o Teu nome. Amém, amém e amém. Tá bom, queridos? Vocês são uma bênção. Obrigado por tudo. Orem por mim. Eu oro por vocês. E juntos a gente vai um ao outro abençoando. E Deus vai manifestar sua graça sobre nós. Tá bom, amigos? Tenham um bom dia. O Senhor abençoe poderosamente a vida de vocês. E amanhã estamos juntos no culto na Comunidade da Graça. Um beijo. Bom dia.